Começando, então, o primeiro exercício que a gente precisa fazer, coloca aí número 1, né? O que a gente precisa fazer é um exercício de análise das receitas, análise das vendas de 2021. Né? O que consiste fazer uma análise dos resultados de vendas de 2021? Primeiro, nós vamos olhar para produtos. O que a gente deve olhar na questão dos produtos? Né? Se é a sua empresa de serviços também, serviços, produtos, né? Então, aquilo que a empresa vende, né? Então, o que a gente precisa olhar? Né? Quais produtos... Então, a empresa está tendo uma receita, você tem uma receita agora de 2021 que está vindo, um faturamento, e a primeira coisa que a gente vai saber de onde veio esse faturamento, quais foram os produtos, né? O que cada um produto contribuiu para esse faturamento que a gente tem até agora. Então, olhar mês a mês como foram as vendas de cada um dos produtos. Então, organizar isso numa planilha, né? Se você tem um sistema... Provavelmente o sistema vai te trazer isso, então você vai organizar lá mês a mês, janeiro, fevereiro, março, abril, né, quanto foi vendido de cada produto. Né? Então isso é importante para você ter a base da sua informação para começar a fazer o planejamento. Segundo lugar, da mesma forma que você vai ver a quantidade de produto, você vai também saber qual é a receita correspondente a cada produto. Né? Então, eu tenho o quantitativo e tenho o financeiro, receita e quantidade. Então você tem essa base aí. Entrando um pouquinho mais a fundo nessa análise, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para os canais, né? Aquele resultado que você viu de vendas, a gente viu o final de tudo que tem entrado na sua empresa até 2021, até agora, né, final do mês de outubro. No segundo momento, a gente vai olhar para os canais. O que é? Se a sua empresa vende em diversos locais, né, você tem multicanal, né? Eu tenho um ponto de venda, eu tenho a própria loja, eu tenho o e-commerce, eu tenho um distribuidor, eu tenho uma filial num outro lugar, eu tenho um parceiro de negócios, enfim. É importante você conseguir separar de quais canais vieram cada uma dessas vendas. Se você não tem clareza nisso, não tem muito organizado, tudo bem, se você já tem a informação principal, que são as vendas por produto, né? Se você já tem, já é alguma coisa, mas se você conseguir trazer isso por canal, quer dizer, então, quanto que está vindo da internet, quanto que está vindo do ponto de venda, quanto que está vindo do parceiro, quanto que está vindo do marketplace, isso é importante para você entender quais são os canais que estão performando melhor, porque, percebe, cada canal de vendas que você define, se é um parceiro, se é um distribuidor, se é o próprio ponto de venda, ou se é a internet, você coloca um esforço ali, né, um recurso importante para desenvolver a área comercial ali. Então, tem pessoas envolvidas, tem campanha de marketing, tem todos os investimentos que você faz naqueles canais para trazer os resultados. Então, é importante você medir o desempenho desses canais, né? Então, de repente, aqueles canais que estão bem, como é que eu posso acelerar? Né? Comparar, inclusive, em termos de desempenho, para ver se você pode melhorar. Às vezes tem um produto que vende melhor num lugar, outro vende melhor no outro, né? Entender por que essas coisas acontecem, para você colocar o esforço que merece aquele produto, aquele canal, para ter um desempenho melhor. Você percebe que cada vez que você olha isso, então, se a gente está olhando mês a mês o volume de vendas por produtos, né, quando várias receitas, a gente vai perceber que ao longo do ano eles podem variar. Se eu conseguir nivelar isso, eu tenho oportunidade de aumentar a venda? Tenho. Da mesma forma, nos canais. Se eu estou vendo os canais ali, eu tenho um canal que vai melhor que o outro, um produto que vai melhor que o outro. Se eu olhar com calma esses produtos, será que eu consigo entender se tem oportunidade para estar vendendo a mais, eu estou comunicando mal aquele produto? Então, eu vou encontrando oportunidades de aumentar as vendas daqueles produtos nos canais que eu estou analisando. Então, importante, separou os canais, separou os produtos, entendeu aqueles que performam bem. Separou os canais, aqueles canais que estão performando melhor ou que estão mais ou menos, aqueles que você precisa ajustar. Outra coisa, terceiro ponto que a gente precisa olhar, os preços. Como que os preços dos produtos aconteceram ao longo do ano, né? Você trabalhou com mais ou menos desconto, o mix de produto, né? Porque o seu preço médio, né? O que é o preço médio? Você vai pegar a quantidade total de venda dos seus itens, dos produtos que você vende, e o seu faturamento total, divide o faturamento pela quantidade, você tem o preço médio do seu negócio. Né? Então, como que é esse preço médio? Quais são os produtos que estão puxando o preço para cima? Quais estão puxando o preço para baixo? Né? Precisou trabalhar com muito desconto? Esse desconto comprometeu a margem do produto? Né? Então, entender
as questões dos preços, se os preços estão bem colocados. Eu trabalhei, às vezes a gente trabalha com preços diferentes em determinados canais, né, e também dá para ter uma boa informação, saber se aquele preço está mais acertado aqui ou mais acertado lá. Então, entender essa questão dos preços também, como eles estão sendo feitos, realizados ao longo do ano, se teve uma interferência, se pode ter tido uma interferência na questão do preço, baixar o preço, aumentou as vendas ou não, se aumentou os preços, caiu a venda ou não. Então, dá uma análise interessante para você entender a questão que a gente chama de sensibilidade a preço, né? Se o preço interferiu positivamente na venda ou negativamente, né? Perdeu o volume de vendas, tá? Então, olhar o preço, identificar o preço médio por produto, tá? Então, tudo que você vai fazer é um pro negócio, mas é importante para planejamento que você tenha esse preço médio por produto até aqui, tá bom? O que mais? Quais foram as ações que você realizou esse ano, né? Então, às vezes, ações de campanhas promocionais, você fez uma campanha de desconto, tá aí, como em novembro vai ter a Black Friday, você fez Black Friday ano passado, Black Friday foi bem, ela trouxe o que você precisava de faturamento, ajudou você a aumentar, a atingir as suas metas do ano de 2020, né? Que tipo de ações você fez? Fiz uma ação no Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, enfim, que tipos de ações comerciais você fez promocionais ao longo do ano e dar uma analisada, né? Se aquilo foi positivo para você reeditar isso para o próximo ano, ver os pontos onde você pode, inclusive, reforçar, investir mais, se aquilo deu um bom retorno, investir na comunicação, investir na estratégia de marketing, para que aquilo possa trazer um resultado importante para você. Então, entender quando foram, quanto que isso interferiu no volume de vendas do ano. Então, fazer essa lição de casa também. E outra questão é sazonalidade. O que é a sazonalidade? A sazonalidade é a variação das vendas ao longo do tempo, né? Então, você pode ter sazonalidade para efeito de planejamento, né? A gente vai tratar a sazonalidade anual, tá? Por quê? Existem produtos, por exemplo, que são mais sensíveis à estação do tempo, né? Então, a gente sabe, por exemplo, bebidas, sorvetes vão vender muito no verão, não vende tanto no inverno. Refrigerante vende bastante no verão, não vende tanto no inverno. Ar-condicionado, mesma coisa. Cobertor vende bastante no inverno, não vende tanto no verão. Então, entender como que o seu negócio, se ele tem uma sazonalidade, se ele tem uma diferença, né? Um mês que vende menos e um mês que tem um pico. Por que é importante eu entender isso? Quando a gente tem um mês de vale, ou seja, que as vendas caem por conta da sazonalidade, existe toda uma pressão, né, nos seus custos, porque você tem o custo da operação rodando. Então, a receita não tem contrapartida, você acaba tendo uma pressão de custos, provavelmente sua rentabilidade cai e talvez até o fluxo de caixa fique prejudicado. Então, se eu entendo esse processo, eu consigo me planejar para passar por esse período menos sofrido, né? Então, o que a gente pode fazer nessas questões? Colocar produtos que possam, ali naquele período de baixa, ter uma venda, criar campanhas promocionais ali, né? Então, entender esse processo da sazonalidade ajuda você a capturar, colocar ações para você elevar as vendas naquele momento onde a venda não acontece de uma maneira tão forte, né? Da mesma forma, gente, quando a gente tem picos de vendas, o que acontece? Eles pressionam a empresa também, mas pressionam de uma outra forma, pressiona com relação aos recursos, né? Então, toda a empresa fica apertada com relação às entregas. Ficam apertados. Então, a gente tem que correr mais, as coisas precisam sair mais rápido, né? Então, se a gente não está planejado, estruturado para atender um pico de vendas, a gente pode estar perdendo vendas. Então, são oportunidades também de vendas que a gente perde, né? Então, entender esse processo permite você planejar também recursos para você entender como executar quando esse período chegar. Vou tomar uma aguinha aqui. Certo, pessoal? Então, questão de receitas, análise de receitas 2021, preços, produtos, canais, campanhas e sazonalidade, né? Olhar o que aconteceu durante 2021. Muito bem. E na visão de custos, né? Então, agora a gente passa para a próxima parte, que é olhar os custos variáveis, né? O que são os custos variáveis? A gente fala tanto aqui,
Custos variáveis são aqueles que estão associados diretamente à sua entrega, né, ao produto que você vende. Então, se você é uma fábrica, custo variável são os insumos que estão associados, que estão lá colocados dentro do produto que você vende. É a matéria-prima, é a mão de obra envolvida para produzir, é a energia que foi gasta lá, se usa água, a embalagem, enfim, todos os recursos estão diretamente compõem aquele produto, tá? Se é um serviço, são as horas do técnico, o deslocamento, os recursos que ele utiliza para prestar o serviço. Né? Então, entender essa questão dos custos variáveis faça uma revisão dos custos variáveis de todos os produtos, entender como que eles se comportaram. A gente sabe que agora, em 2021, estamos com uma pressão inflacionária muito grande. Então, provavelmente, aquilo que você está definindo como preço, os preços que você está praticando, eles estão sendo pressionados pelos custos, porque a gente está numa escalada de subida de preços bastante importante. Então, faz uma revisão agora desses itens, quais são os materiais que tiveram maior aumento de preços, vai entender se eles, como vai ser essa tendência para 2022, se a tendência é de manter a alta ou se é de retornar ao período anterior, avaliar, né, se é possível você manter os mesmos preços com aqueles custos, se você vai ter que fazer um ajuste de preço ou não, para você trazer a margem que o seu negócio precisa. Ok? Então, analisar os custos é importante. E o que você pode fazer além disso? Né? Buscar, por exemplo, fornecedores alternativos, substituir algum item, desde que não comprometa a qualidade daquilo que você entrega, né? Buscar alternativas para usar algum item que seja mais barato para o seu produto, né? Que tem um impacto sobre os seus custos aí. Legal? Então, olhar custos variáveis, fazer uma boa revisão dos custos dos produtos e ver como está sendo em 2021. Tá bom? Então, essa está na primeira fase, né, do planejamento, que é buscar as informações, levantar as informações de 2021. Próximo passo, visão dos custos fixos. Mesma coisa, aluguéis, energia elétrica, a gente está vendo quanto que a energia está subindo, a água está subindo, coisa que era barata. Semana passada falamos sobre isso aqui, né? Quanto que a água vem subindo, quanto que a energia vem subindo, os aluguéis, o GPM subiu um monte, custo com folha de pessoal, telefonia, internet, manutenção, limpeza, são custos aí que estão no seu orçamento de entender como eles aconteceram esse ano. Né? E se existe uma pressão inflacionária, ou seja, para eles seguirem crescendo para 2022. Então, fazer um levantamento, entender todos os custos, fazer uma planilha de custos, né, de orçamento, de cada uma das contas, por que foi gasto, o que foi gasto, um a um lá, fazer um planejamento, entender para onde foi o seu dinheiro em 2021. Ok? Muito bem, uma vez que a gente levantou, são essas informações que a gente precisa de base para fazer o planejamento. Então, informações de receitas, volume e faturamento, informações de custos variáveis, né, como foram os custos variáveis esse ano, como foram os custos fixos desse ano. Entender esses 3 cenários aí para a gente tomar de base para construir o 2022. Ok?